Verdadeiro jejum. Olá, hoje é terça-feira, dia 5 de dezembro de 2023 e nós estamos aqui para fazer os nossos estudos bíblicos. Lembrando meus 3 recadinhos de sempre, o primeiro deles, por que estamos fazendo isso? Estamos lendo a Bíblia toda e todos os dias deixamos nos canais digitais da igreja um breve estudo com um trecho do capítulo que lemos ou com o capítulo inteiro. Hoje falaremos de Isaías 58. Meu segundo aviso, estamos chegando ao final do ano. Aproveite o ano de 2024 para ler a Bíblia toda. Eu te sugiro como método sistemático de leitura da Bíblia a compra da Bíblia 365. Ela vai te ajudar porque ela divide a leitura em um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Vai te ajudar muito. E por último, mas não menos importante, nós temos estudos bíblicos na igreja segundas-feiras, quartas-feiras, quintas-feiras, domingo a escola dominical, 8h30 da manhã, que eu estou lá, vai me visitar, vai estudar a Bíblia comigo, e também às 17 horas. Aqui na descrição do áudio você vê toda a agenda da igreja. Vamos ler na NVI, Isaías 58, de 1 a 8. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos. Como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum vocês fazem o que é do agrado de vocês. Exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça com um junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável do Senhor? O jejum que desejo não é este, soltar as correntes... O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da justiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo? Aí sim, sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. E sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Embora Deus tenha prometido a salvação ao povo de Israel, no capítulo 56 e seguintes, nós já vemos uma geração pós-exílio que já está voltando para uma Judá e para uma reconstrução de Judá. A obediência do povo ainda não se completou. No contexto da saída do exílio, significa que voltar à terra não é o suficiente. É necessário obedecer a Deus e deixar o murmúrio, a reclamação para trás. É necessário exercer a fé no Senhor. Como nós dissemos no estudo do capítulo 57, é necessário se humilhar, porque Deus habita, como ele disse no versículo 15 do capítulo 57, habito também com o contrito e humilde de espírito. No contexto da vinda do Messias, é necessário reconhecê-lo como aquele que faz a obra de salvação. Embora ele tenha vindo, é necessário reconhecê-lo. Embora ele tenha morrido na cruz, é necessário se entregar a ele. Então, o que Isaías vai fazer em Isaías 58 e que Deus vai mandar Isaías fazer é para gritar em alta voz: olha, vocês voltaram, mas vocês precisam da mudança de coração. Vocês precisam empregar a sua fé na obra que foi feita pelo servo e começar a acreditar nessa obra e mudar a vida de vocês. Por isso a pregação é para que o profeta grite alto. A ideia é grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Anuncie a plenos pulmões a rebelião da casa de Jacó. O profeta tem que falar com o povo que tem coração duro e rebelde diante de Deus. Mas quais são as transgressões do povo? Quais são os tropeços que precisam ser movidos? Vocês se lembram? Nós lemos ontem Isaías 57, 17, e se dirá: aterrem, preparem o caminho, tire os obstáculos, tire os tropeços. Quais são os tropeços que precisam ser removidos do povo de Deus? Se eles são ditos no capítulo 57 de uma forma inicial, aqui no capítulo 58, Deus os coloca às claras. Deus fala de maneira bem clara quais são as transgressões. Mas ele começa com o versículo 2, que não parece apresentar transgressões. O povo está buscando, veja, pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos,
como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Ora, parece que está tudo bem. Parece que esse povo está buscando a Deus. O Schneider vai dizer assim, em poucas palavras, quem busca a vontade de Deus precisa manter sua vida disponível para ela. A salvação de Deus não é um chapéu colocado sobre uma vida não convertida, mas deseja transformá-la a partir do alicerce. Eu vou ler de novo, em poucas palavras, quem busca a vontade de Deus precisa manter sua vida disponível para ela. A salvação de Deus não é um chapéu colocado sobre uma vida não convertida, mas deseja transformá-la a partir do seu alicerce. Então, embora o povo esteja buscando a Deus, está buscando de maneira religiosa. A vida religiosa, e como é que eu sei que é uma vida religiosa? Porque ela está dissociada de uma transformação prática. Ora, se o servo é aquele que conquistou a liberdade, se o servo é aquele que transforma, exercer a fé nele há de transformar aquilo que as pessoas fazem, há de trazer uma mudança na sua prática de vida. E é isso que Isaías vai dizer no versículo 3. Por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. A vida interna do povo está dissociada do seu culto. Existe um culto que é marcado por jejum, mas existe uma vida interna que é dissociada disso. É uma vida que gera conflito e disputa. No versículo 4, seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Vocês não podem viver uma vida dissociada entre aquilo que vocês dizem que creem, o culto de vocês, e a vida prática. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, toma cuidado de ti e da doutrina, no capítulo 4 de 1 Timóteo, para que todos vejam o teu progresso. É necessário, Timóteo, que você e a doutrina não sejam duas coisas dissociadas. Então, o que Deus está dizendo para o povo é que esse tipo de culto religioso não chega até ele, simplesmente não será ouvido por ele, e espera que a sua voz seja ouvida no alto. Será que o jejum que é aceitável a Deus é o jejum do culto religioso? Olha o versículo 20. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? E isso que chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? É ir ao templo, é se vestir de pano de saco, é fingir uma humilhação? É isso? É isso que vocês chamam de jejum? E veja, nós não estamos dizendo que Deus não está dizendo que o culto não é relevante. Deus não está dizendo que o jejum não é relevante. Deus não está dizendo que o jejum e a humilhação e o pano de saco e cinza não são relevantes. Não é isso que ele está dizendo. Porque as pessoas podem ler esse texto e achar, então não é isso que é relevante. Não é disso que Deus está dizendo. Deus está dizendo que esse culto precisa ser coerente com a prática de vida. É isso que ele está dizendo. Então, a ideia é que o jejum, que não é marcado por uma mudança de vida, deságua em um culto vazio. É simplesmente culto vazio. E Deus vai dizer o que é o culto verdadeiro. Ele vai dizer no versículo 6, o jejum que desejo não é esse? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado? Deus está dizendo que o jejum verdadeiro é marcado pela contrição, pelo quebrantamento do capítulo 57 e por uma vida que se dedica ao outro. É isso que ele está dizendo. O Schneider diz assim, da mesma forma, amplia-se a ação amorosa. É preciso que reparta o pão com o faminto. Quando Deus liberta, não há eliminação da miséria, mas surge liberdade para repartir. Uma vez que Deus levou o seu povo de volta à terra dos seus antepassados, há também no plano interpessoal a possibilidade de oferecer comunhão a todos os desarraigados, convidando-os para entrar em casa, oferecer segurança a quem foi despido, externo ou internamente, pela vida. Tudo isso é resumido na última frase do versículo 7. Quem reconhece em sua vida a aliança de Deus, também é capaz de aliar-se ao seu próximo, reconhecendo neste parte de si mesmo, o seu semelhante.
É isso, abrigar o desamparado, vestir o nu que encontrou e não recusar a ajuda ao seu próximo. Deus está dizendo, esse é o jejum verdadeiro, esse é o jejum que transforma. E aí, o versículo 8 diz, aí sim a sua luz irromperá como alvorada. Aí sim a sua vida vai crescer. A luz vai irromper como alvorada, ela vai começar devagar, devagar, mas ela vai se aquecer. E prontamente surgirá a sua cura. Surgirá a sua cura quando você manifestar a fé na obra salvífica de Deus, seja para o Israel que está voltando do exílio, seja para nós que estamos crendo na obra de Cristo Jesus e começarmos a entregar a vida em obediência a Ele. Dessa forma, a nossa vida vai irromper como a alvorada. A glória do Senhor vai transformar a nossa vida e vai servir de testemunho a outros. O jejum verdadeiro é aquele que transforma a nossa vida e faz com que nós possamos nos entregar ao próximo e amar. Eu tenho ensinado na escola dominical sobre o livro de 3 João, entramos em 3 João hoje, estou gravando esse estudo no domingo, embora você o esteja ouvindo na terça-feira. Eu tenho ensinado sobre o livro, as epístolas de João, e há um ponto central nas epístolas de João, assim como há no seu evangelho, na teologia joanina, há uma forte ênfase no amor. João diz que não amemos de palavra, de boca, mas amemos de fato e de verdade. Ora, se nós estamos na verdade, nós não podemos deixar de amar. É isso que Deus está dizendo ao povo. Eu não quero um culto religioso, eu quero uma vida transformada. Que o culto religioso seja uma manifestação da gratidão de uma vida transformada. Que o jejum seja um quebrantamento por entender que eu preciso de Deus, preciso da sua presença. Por isso, o nosso estudo hoje se chamou o verdadeiro jejum. Nós devemos jejuar? Sim, mas nós devemos transformar a vida de quebrantamento em uma vida de ação. Essa é a visão de Isaías 58. Deus te abençoe.